Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Conhecendo Histórias. E nós estamos aqui muito felizes da comunidade Ele Clama, a cada semana, toda semana, celebrando uma nova história. E muito feliz hoje. Hoje, pessoal, modéstia à parte, nós vamos escutar uma história muito especial da comunidade Ele Clama. Uma história assim que realmente tem nos dado muita esperança de uma pessoa que realmente absorveu o tratamento, absorveu todo o processo e tem dado grandes frutos hoje. E eu quero apresentar para vocês o Kennedy. Seja bem-vindo, Kennedy. Muito obrigado. Agradeço a todo mundo por estar me recebendo aqui. E vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre mim, sobre minha história, minhas experiências. E vamos lá. Legal demais, Kennedy. É, vamos lá. Kennedy, vamos conhecer sua história então. A história começar do começo, para as pessoas te conhecerem, para elas identificarem com você, para saber como é que começou a sua história. Você, quando eu te conheci, você mora em Nova Contagem, né? Sim, Mas você sempre morou em Nova Contagem? a minha vida toda. Meus pais se conheceram em Nova Contagem, minha É mãe. mesmo? Meu pai veio de São Paulo. Meu pai é nascido em Guarujá. Aí meu avô trouxe ele pra Minas, meio que fugido. E aí, minha mãe era amiga da irmã dele, se conheceram, acabaram virando um casal. Foi o quê? Um mês mais ou menos depois que eles se casaram, eles descobriram que minha mãe estava grávida de mim. Então, pai de primeira viagem, aquela coisa nova, não deu pra aproveitar o casamento, então, naquele embalo. E isso em Nova Contagem. Isso em Nova Contagem. Então você é nascido e criado em Nova Contagem. Sim. Você só é para nascer e voltou. É, Porque não tem exatamente. maternidade, né? E em Contagem ainda a maternidade. Então, Você nasceu na maternidade, que legal. Você é contagia da gema mesmo, né? Ok, então você nasceu em Contagem e como é que foi sua infância? Foi uma infância boa, uma infância ruim? Você teve muitos problemas na infância ou não? Como é que foi sua infância? bom, eu sempre fui uma criança muito introspectiva, né? Minha mãe fala que eu não chorava quando eu machucava, que eu era muito fechado, não tinha muitas amizades, era sempre muito na minha, sabe? Mas muito envolvido no meio familiar, que eu tinha minha avó, né? Que era uma pessoa super próxima a mim. Meus pais tinham um casamento meio conturbado, igual eu falei. Pai de primeira viagem, não deu pra aproveitar o casamento, tinham vidas diferentes e quando unificou acabou que não deu muito certo. Então, a minha infância, até mais ou menos os 7 anos, foi uma infância de uma criança introspectiva, que mais focada só nos estudos. Só que quando eu completei 7 anos, foi quando a minha avó veio a falecer, entendeu? E aí começaram a vir bastante problemas na minha vida, vamos se dizer assim. Eu comecei a me tornar uma criança muito mais fechada, mas um pouco mais triste. Isso com quantos anos? Isso com 7 anos de idade, 7 anos. entendeu? E aí foi a primeira vez que eu comecei a consultar com uma psicóloga, entendeu? Uhum. Porque era um luto, era o primeiro luto que eu vivi na minha vida, foi da minha Deixa o avó, microfone pra você. foi da minha avó e de uma pessoa que era mega importante pra mim, né? Que Sim. era uma figura muito importante pra mim, entendeu? Porque eles falam, né? Porque eu sou de uma família cristã, né? Sim. Cristã raiz. Então, quando eu tava na barriga da minha mãe, falaram: vai vir um varão que vai mudar a vida da família da minha mãe. Uhum. E meses antes de eu nascer, a minha mãe perdeu um irmão, um único filho homem, inclusive, no Uhum. dia do batizado dele, Uhum. entendeu? Ele batizou, depois de um tempo, todo mundo tava indo embora, foram procurar, o nome dele era Tiago. Foram procurar, ninguém encontrou, aí já começou aquela busca, chamou o bombeiro, acharam o corpo dele. Então, já veio com o propósito de Deus ser o que iria unir a família de novo, queria ajudar meus avós nessa tristeza de perder o único filho homem, Uhum. entendeu? Aí é muito Então, triste mesmo. eu tinha muito essa visão de que é como se eu fosse o queria completar o que tinha sido perdido. Perdeu o Tiago, né, que era meu tio,
que era uma pessoa super extrovertida, alegre. Falava sempre com a minha mãe que eu era filho dele, entendeu? Tinha muito essa questão familiar, era muito unido, sabe? Então, quando veio essa morte dele, então a família toda desolou, entendeu? Só que logo em seguida, meses depois, eu cheguei. Então ficou como minha mãe, por exemplo, era super apegada a ele, então ela teve um apego muito forte em Sim, mim. substituiu. Foi como uma substituição, Uhum, exatamente. Então tinha sim. gente que falava, nossa, parece o Thiago. Então eu cresci vendo muito esse espelhamento dele em mim. Então as pessoas esperavam que eu fosse como ele, que eu Uhum. fosse mais alegre, só que eu era totalmente diferente. Minha mãe falava que me levava na feira, andando um tempão. Aí eu só virava e falava assim, mamãe, me pega no colo, ela daqui a pouco tá chegando. E eu não chorava, não esboçava reação alguma, Uhum. entendeu? E assim foi a minha infância. E assim foi a minha infância. Acabou que o casamento dos meus pais foi um pouco conturbado, né? Uhum. Mas o ápice pra mim foi na adolescência, que foi o meu descobrimento. Foi quando eu Uhum. comecei a me descobrir, né? Na época mais ou menos do ensino médio, surgiu uma amizade que eu acreditava fielmente que era como um irmão pra mim, Uhum. entendeu? Porque na minha família, por exemplo, o homossexualismo é condenado ao inferno. Então eu fui criado dessa forma. Sim. É isso que iria acontecer. Então, mentalmente, eu abominava essa ideia, abominava o meio, abominava qualquer coisa que sugerisse a isso, Sim. entendeu? Então, quando chegou mais ou menos nessa idade, quando começa a aflorar, passa pra puberdade, eu Uhum. lembro que eu ia pra igreja e eu ficava só no pensamento, Deus, tira isso de mim, porque se isso é tão errado, por que que eu sou assim e eu não Isso com consigo quantos mudar? anos? Isso eu já tinha, tipo, uns 12, 13 anos, que foi quando eu Uhum. comecei a me A entender, despertar a para despertar. a sua sexualidade, enfim, os Exatamente. interesses, os flertes. E de repente você Isso. começou a perceber que você tinha um certo interesse pela pessoa do mesmo sexo. Isso, quando eu entendi realmente que era um interesse Físico. físico, um interesse homossexual e não afetivo de irmão, foi com 18 anos, literalmente com 18 anos, quando eu percebi que não era um amor fraterno, entendeu? Que eu Perfeito. queria aquela pessoa como um cônjuge, como se fosse num relacionamento mesmo, entendeu? Mas desde de 13 você já tinha já um sentimento. Mas ele era tipo assim, velado. Ele era Completamente velado. reprimido e velado. Exatamente. Era como se eu tinha que fingir que aquilo não existia, que aquilo ia passar, é como se fosse uma fase. Porque foi assim que eu fui ensinado, que isso era errado. Então eu tenho que agir da maneira mais correta possível, Uhum. entendeu? E eu sempre tive muito essa, essa coisa dentro de mim de nunca errar. Eu não posso errar. Eu não posso errar com a minha família. Por exemplo, cresci ouvindo histórias do Tiago. Eu não posso errar como o filho mais velho, primogênito. Perfeito. Eu tenho que seguir, E sempre entendeu? uma família muito evangélica. Sem meu vô pastor, inclusive, entendeu? Então, isso foi sempre pregado dentro da família, que isso era errado. Então, era comentários do tipo, igual, desde pequeno eu tinha um jeito mais afeminado, vamos dizer assim. Você Então, tinha trejeitos de pequeno? tinha. Tanto que quando era pequeno, o meu pai, ele não era tão presente, então eu fazia xixi sentado, entendeu? Por ser criado Uhum. pela minha mãe, Aham. vó. E aí as pessoas na rua comentavam: ah, o Kenneth vai, quando crescer, vai ser gay, isso, aquilo, Uhum. aquilo, E você aquilo. sofria bullying? Olha, O ambiente escolar, por exemplo, tinha ou não? sempre foi muito complicado porque eu sempre tive amizades mais femininas. Eu não conseguia lidar mais com o lado, com os homens, porque eu não tinha as mesmas ideias que as minhas, sabe? Uhum. E é diferente, tipo, ah, eu quero jogar bola, que era a visão deles. Jogar bola, soltar a pipa, isso, aquilo. A minha visão era totalmente diferente do que eu queria brincar, Uhum. entendeu? Não chegava a ser tipo, ah, eu quero brincar de boneca. Mas eu quero algum tipo de jogo diferente, um jogo mais introspectivo, mais comigo mesmo. Tanto que
herói favorito era o Homem-Aranha. Então tinha todos os bonecos do Homem-Aranha. Então, tipo assim, e eu gostava sempre de Por que brincar. do Homem-Aranha? Eu não sei o porquê, mas eu acho que se eu for parar pra analisar hoje em dia de uma forma um pouco mais filosófica, Ah, né? Acho que meio essa metamorfose do homem com a aranha, né? Eu acho que soaria muito a minha vida hoje em dia, ou na minha época de transição, entendi. sabe? Então, foi crescendo nesse ambiente, a gente ia numa determinada igreja, e aí eu sempre, com aquilo no meu coração, pedindo sempre pra Deus Olha retirar só, isso, sabe? vamos parar aqui só para a gente poder fazer uma análise. Então, porque eu acho que a gente precisa elucidar essas coisas, porque são sofrimentos muito verdadeiros. Nós estamos falando de um jovem, de uma criança que entrou na sua adolescência já percebendo algumas questões e não sabendo lidar com elas. A igreja não dá orientação. A única orientação que a igreja fala é que é pecado, que não pode e pronto. Tipo assim, não tem um espaço para se conversar sobre, porque se falar é pior, né, no ambiente. Então, assim, na escola é difícil também, os bullying, a não ser que haja, né, como tem acontecido hoje, um pouco mais de orientação por parte dos professores, passando algum vídeo, falando, gente, isso existe, é possível que você esteja tendo algum tipo de interesse ou reação assim ou assado, e você passa a sua adolescência, né, tendo essa dúvida, né, essa dúvida, e você está inserido num ambiente social, que você vai à igreja, que você está na escola, que você está no bairro, só que as pessoas do bairro, da escola, eles já estavam, já de alguma forma, em alguns ambientes, você já estava tendo um comportamento diferente do hétero, né? Do hétero é, da tradicional, né? Do homem e mulher. Você já tinha um comportamento diferente. E você mesmo não conseguia entender esse comportamento, você tinha dificuldade de entender esse comportamento, e também por ser uma coisa proibida, né, por Deus, proibida pela igreja, proibida pela família, traria um desgosto muito grande, porque você iria contra toda a promessa messiânica que está sobre você de substituir seu tio, enfim. Né? Então nós paramos aí. E aí você entra na juventude, com 18 anos, e até então, Kennedy, nós estamos, pessoal, gravando aqui com o Kennedy. O Kennedy, só para a gente poder entender, nós estamos falando de uma pessoa que desenvolveu um grau de dependência química alto com crack e com outras drogas. Até então, você não tinha usado droga nenhuma? Na verdade, eu abominava bebida, Droga, droga, loucura. tudo, tudo. Até os 18 anos, tudo eu Você abominava. não tinha experimentado absolutamente nada. Nada, eu não saía pra brincar na rua, Você era entendeu? muito Eu fechado era assim? muito fechado. E minha mãe, por ser Caraca. mega protetora, Aham. então eu acabava que eu era totalmente Absorvia isso. fechado, Aham, sim, sim. entendeu? Aham. Tipo assim, envolvimento com droga não, mas tipo assim, uma pessoa próxima a mim inclusive era uma pessoa que fazia bullying comigo, Aham. entendeu? E aí o que que aconteceu? Eu falei com a minha mãe que era assim, eu falava com a minha mãe me defendia igual uma leoa, entendeu? Puxa o microfone pra perto de você, pra ficar, o áudio ficar melhor. Aí. Eu fico com Aí a tá cadeira ótimo, tá aqui. ótimo, tá ótimo. E aí, o que que acontece? O nome dele era Eric. Uhum. Nunca vou esquecer. Ele fazia bullying comigo, até que chegou um dia que ele falou da minha mãe. E aí, aquele negócio, falou da mãe, aí a coisa mudou. Eu não sei de onde surgiu uma coragem dentro de mim, eu fui e empurrei ele. Porque Aham. até então eu aguentava os comentários, Isso na aguentava escola? tudo. Isso na escola, Ah, tá. entendeu? E os comentários que ele fazia, só pra gente elucidar, para que as pessoas para as pessoas poderem entender como é difícil para uma pessoa que tem um comportamento homossexual estar no ensino médio, estar no ensino fundamental. Eu não sei se você sabe, estatisticamente falando, 80%, né? Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso, dos homossexuais não conseguem finalizar o ensino médio por causa do ambiente escolar é tão difícil que eles desistem de estudar porque por não suportarem o ambiente escolar. E muitos deles
vão para profissões marginais, né? Tipo assim, para prostituição, na época, hoje tem melhorado muito, tem muitos homossexuais que têm conseguido ter uma seção profissional muito grande, mas na época eles não eram aceitos nas empresas, não eram aceitos na sociedade como um todo, né? E sem o estudo, né? Sem a escolaridade, complica mais ainda, né? E que tipo Sim. de bullying que era? Era tipo, Palavrinhas, é gayzinho. gayzinho, viadinho, viadinho, então ganha de todas, entendeu? Então aí, imagina só, é a primeira vez de todo mundo vivendo. E você tá vivendo no lugar onde você sente que você não se encaixa em absolutamente nada, É, entendeu? Então você só segue o fluxo e tenta se conter em todos os aspectos possíveis que você puder. Então isso te torna introspectivo, entendeu? Então isso foi algo que foi crescendo dentro de mim, foi crescendo, crescendo, crescendo. Com 16 anos, que foi quando eu entrei no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, eu entrei num nível de depressão muito forte. com E eu não 16 entendia anos. com 16 anos. Então eu comecei a ir em psicólogo, psiquiatra, tomar remédio, me cortava. Você já se Então, cortava com 16 anos com já. 16 anos me cortava, entendeu? Queria tentar suicídio, eu ia tentar suicídio, só que uma pessoa descobriu e me salvou, vamos se dizer assim, entendeu? Porque eu tinha esse planejamento e eu comecei a entender o seguinte: se eu vou pro inferno, se eu não tô feliz, se eu não sou aceito, o que que eu tô fazendo? Então Boa. a morte é muito melhor do que o vazio que eu tô sentindo. Eu não me encaixo na sociedade. Eu tô começando a perceber que o meu sentimento homossexual, eu sou então um pecador, Deus não me ama. Olha que conclusão interessante, né? Tipo assim, posso ser uma decepção para meus familiares, né? Então, assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Bobo. É Tipo assim, será que eu literalmente. vou, eu vou um dia ser útil para a humanidade? Será que um dia eu vou, né? Eu realmente tudo aponta para eu desistir de mim mesmo, né? Loucura isso, Sim. cara. Loucura É demais. tipo, é sem. Não tem momento feliz. Não tem momento de alívio. E você se Entendeu? cortava por isso, Eu me porque entrava cortava. na ansiedade. O que que acontece? Era tão sufocante. Era como se doesse fisicamente. Então, o corte pra mim era como se fosse uma substituição pra eu sentir algo mais forte do que o vazio. Porque eu acho que a tristeza ela ainda é suportável, mas o vazio, pra mim, ele é sufocante. Entendeu? É como se nada, absolutamente nada fizesse sentido. Como se eu não fizesse sentido pra nada. Entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo, eu sou o filho que dá orgulho, eu sou o filho que tira boas notas, sou super educado. Mas o que que isso valia pra mim? Não valia nada porque eu não era validado. Eu não me entendia, entendeu? Eu não conseguia me encaixar. Então, o que que eu ia fazer? Entendeu? Mas ao mesmo tempo, no fundo, a gente sabe a verdade, mas eu negava pra mim até o final que não era real. Porque se fosse real, a minha vida tava acabada ali, É, entendeu? No exatamente. momento que você aceita, porque não é só, a sociedade precisa aceitar, não sei o quê. A gente também tem um processo de É, aceitação é, que é absurdamente doloroso. perfeito. Porque o índice de homossexuais que são assumidos, que são felizes, principalmente na época quando eu me assumi, né? Na época, assim, com 8 anos, quase 10 anos atrás, Já mudou muita coisa já. já muda muita Mudou coisa. muito. Então eu conhecia um. E mesmo assim, eu percebia que ele Que era simplesmente, feliz. que ele não se importava. Ele tinha superado todas essas questões e tinha encontrado um lugar na vida, nem na sociedade, mas na vida dele. Quando A ausência de referências, né? quando o homossexual ele aceita, ele pode até nem ter aceitado totalmente, mas ele finge que aceita, a postura dele muda. Sim. O medo acaba diminuindo. Então as pessoas, elas não. Não é divertido fazer bullying com alguém que tá feliz. É divertido
causar sofrimento. Bullying é pra causar o sofrimento. Entendeu? Então, se é com alguém que não liga, pra que eu vou fazer? Entendeu? Então, por isso que eu via que o bullying, eu sofria bastante bullying, porque eu sofria, eu calava, eu chorava, eu ficava, nossa, devastado, entendeu? As pessoas têm prazer nisso. As Exatamente, pessoas têm prazer nisso. entendeu? E que tem um termo bíblico, eu vou ter que lembrar, que é amassar. É como se você amassasse a cana amassada. Entendeu? Tipo assim, né? A Bíblia fala que Jesus assim, né, a gente não deve amassar a cana amassada. As pessoas elas gostam de, para quem já está no fundo, elas gostam de massacrar mais ainda, né? Exato. Amassar, é pisar na cana amassada, né? Isso. Tipo assim, para aniquilar aquela pessoa, para realmente levar a ela a um ponto de loucura, né? Uma ponto de loucura, ao ponto de se cortar, de pensar em autoextermínio, né? De pensar, de fazer, poxa, eu vou. É muito melhor a ideia de que talvez em. Tá, primeiramente. No evangelho, né? Na igreja cristã, né? Que é da minha família, por exemplo. Se você comete o suicídio, você vai pro inferno. Sim, Entendeu? Então, o que que é eu ficar sofrendo aqui ser homossexual se vai eu pro vou de inferno. qualquer forma? Exatamente. Entendeu? Então, pra que que eu vou ficar passando por isso? Não, e é um raciocínio que você vai numa lógica. Muitos se mataram nessa lógica. Nós temos que entender isso. O suicídio de homossexuais é justamente por isso. Ah, entre eu não consigo, eu não consigo, tipo assim, não é uma coisa que eu escolhi. Não é uma droga que eu estou usando. É o que eu sou. É o que está dentro de mim. Não é uma coisa que eu consigo falar assim, tá bom, agora a partir de hoje eu vou escolher não ser. Né? Tipo assim, é uma coisa muito mais forte do que eu. É a sua sexualidade. Então, Sim, se isso é real em mim, se eu chegar à conclusão que e se isso vai me levar para o inferno, eu ir para o inferno por suicídio ou pelo homossexualismo, isso vai dar na mesma. No final das contas, eu estou condenado. sim, Então, talvez se eu for antes, até evite meu sofrimento. Né? Então, é uma lógica, é um tipo de raciocínio que leva a pessoa a buscar, talvez, a eliminar essa dor. Porque o suicídio, muitas vezes, ele é acabar com a dor, né? Acabar com a dor, não é consigo essa acabar com essa questão. dor, eu elimino ela. Agora eu vou ficar vivendo com essa dor eterna aqui na Terra, tipo assim, eterna não, pela minha vida inteira, né? E aí também entra uma outra fase. Você chega com 18 anos e você já começa a ter vida social no sentido assim, você começa a ter capacidade de acessar outros ambientes. Sim. E aí, nesse momento, o que acontece né, quando você entra na E aí juventude? que muda, né? Porque eu era uma pessoa introspectiva por conta de todas essas questões. Quando eu entendi que eu era gay e eu falei, olha, eu E, sou, meus e pais você chegou a essa souberam. conclusão. Eu cheguei à conclusão com base no melhor amigo que eu tinha, entendeu? Que eu vi que não era de uma amizade de 2, 3 anos que eu não sentia amor fraterno. Que era mais do que isso. E nunca rolou nada. Mas eu sentia, eu gostava da presença, eu queria mais e eu sabia que isso não iria acontecer. Quando foi até uma bibliotecária que virou e falou que sonhou com nós dois, que a gente era muito próximo. E aí que começou, foi como se fosse um gatilho que soltou e eu falei, é isso, esse é o ponto, entendeu? Então, aí já vem um outro desafio, que é o familiar. Então você passou por uma gestação, né? De se autoconvencer, de sair de uma negação. Né? Tem uma frase que eu gosto muito: quem reprime seus sentimentos congela suas emoções. Você tava tipo assim, não aguento mais, ou eu vou me definir ou eu vou acabar com a minha vida, né? Eu preciso me resolver aqui, né? Sim, E com 18 anos você consegue, tipo assim, se afirmar. sim. Eu lembro que, tipo assim, eu tinha uma entrevista na Leitura, né? Que é uma loja, uma papelaria. E eu larguei a entrevista pra voltar, que era um dos últimos dias do ensino médio, pra contar pra pessoa, entendeu?
Só que, inclusive, a pessoa já namorava, eu contei pra namorada e depois eu contei pra ele. Então é um caso muito mais Você pessoal. contou pra quem? Contou por o quê? Eu contei o sentimento que eu tinha porque Por ela? eu contei pra ela porque eu achava errado da minha parte chegar pra ele contar, sendo que era uma amizade entre nós três. Uhum, Eu achava extremamente errado eu chegar pra ele contar sem antes contar pra ela. entendi. Eu acharia Você teve uma injusto. honestidade social. Você falou assim, cara, isso é uma traição. Eu preciso Exatamente. botar os pingos nos is aqui. Entendi. Exatamente. Só que aí depois disso, eu tive que afundar esse sentimento dentro de mim, não foi correspondido. Inclusive, e aí depois disso foi quando eu comecei a conhecer pessoas do meio LGBT, entendeu? Hum, E aí nesse meio tempo, eu tinha um diário, que era a forma que eu tinha de falar. Meu pai leu esse diário, descobriu, estourou na família. E aí foi outra barra que eu tive que enfrentar, e que foi a minha família descobrindo, meus pais falaram: a gente te ama, a gente não é aquela questão, né? Eu acredito que é o falso aceitamento. É tipo assim, eu te amo, mas eu não aceito da forma que você é. Então eu não quero atitude, não quero isso, não quero isso, não quero aquilo. Então pra mim isso não é aceitar, entendeu? Porque eu acho que tem aquele estigma de que o homossexualismo leva à libertinagem, aquela é, coisa é. Todo científica. homossexual é promíscuo sexualmente. Cientificamente falando, né? O que que diziam sobre a AIDS, né? É, Que era específico dos é, homossexuais e é pronto. símbolo da promiscuidade, símbolo do. Só um Exatamente. parênteses em cima disso aí, só para a gente poder entender. Assim, eu sempre faço esse parênteses porque já tem um tempo que eu venho pesquisando sobre. Mais de 80% do abuso sexual infantil não acontece na comunidade LGBT. Acontece com famílias héteros de pai, tio, tia. Então, e esses dias eu estava conversando com uma pessoa que é da comunidade LGBT e ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: muitas vezes a promiscuidade que existe na comunidade LGBT é porque vive uma vida clandestina. Tipo assim, como eu não posso ter uma vida normal, casando, tendo uma vida de família, a gente vive na clandestinidade. Na clandestinidade, a gente não. Como eu nunca vou dar certo, eu nunca vou ter nada, então, tipo, acaba que eu vou ficando com hoje, vou outro amanhã, e acaba que vai virando esse. Que adoece, que acaba adoecendo, né? Mas, Sim, assim, eu acho um absurdo hoje atribuir ao homossexual essa promiscuidade apenas à comunidade LGBT, porque isso, o universo hétero, ele é muito pior em muitos aspectos. eu acho que é muito pior até mesmo dentro da comunidade LGBT. Porque se a gente for parar pra pensar, né, é um ponto triste e um absurdo ao mesmo tempo. É triste por quê? Por isso ser tão clandestino, existem pais de família que é, se submeteram à vida da heterossexualidade sendo homossexual Isso, muito e comum, que vivem noturnamente no muito comum. homossexualismo, Exatamente, muito entendeu? comum, muito comum. Então, isso pra mim é algo muito E triste. vive uma vida muito reprimida socialmente, Exato. depressiva, mantém-se o casamento, né? Eu escutei um relato esses dias de uma pessoa muito próxima a mim, falou: Cacá, passei 30 anos casado, eu tinha nojo do corpo da minha mulher, eu nunca gostei de mulher. Mesma coisa, eu sou hétero e ter que ter relacionar com um homem, cara, você tem aversão ao corpo do mesmo sexo, né? Quem é hétero. Exatamente. Assim também o homossexual, ele falando pra mim, ele é um cara de Deus, um cara assim, um líder religioso que durante muitos anos reprimiu, sempre foi homossexual. Ele falou assim: o fato de eu não poder falar isso, eu tive um péssimo casamento com a minha esposa sofreu horrores, entendeu? E eu me mantinha com pornografia homossexual. Então, tipo assim, foi uma vida inteira. Ele falou assim que de uns anos para cá ele abriu o jogo, falou para seus filhos, conversou com todo mundo, foi aceito dessa forma e a vida dele mudou. Ele tem encontrado um lugar de ser ele mesmo, sabe? Falou que pensou se matar várias vezes. Ele na igreja,
e fazia aquelas sessões de libertação, e falou que no final das sessões ele tinha vontade de pular na frente do carro, porque falou assim, cara, não mudou e realmente não tem mais jeito pra mim, entendeu? É. Até o momento que ele se sentiu amado por Deus sendo homossexual. Isso pra mim, sabe, Kennedy, é uma reflexão muito recente que eu tenho feito e tem sido muito importante pra mim fazer essa reflexão, porque eu tenho sentido que Deus, como Deus ama vocês, né? Como vocês são especiais, como vocês são pessoas maravilhosas, assim, você faz parte da minha família hoje, né? E como isso é importante pra mim hoje, sabe? Tipo assim, e como eu sei que Deus ele tem um projeto pra vida de vocês, sabe? E é maravilhoso isso é maravilhoso, sabe? E a gente tá aprendendo com Deus, vendo o Espírito Santo fazendo as coisas, né? E me fala uma coisa, e quando que você, assim, que você começou a usar as drogas, Kennedy? Então, com 18 anos, aí cria aquela fantasia de que eu vou ser feliz. Agora que eu achei meu grupo, Eu vou ser feliz. é, Então eu lembro que eu conheci uma pessoa, conversei durante um mês. No primeiro encontro me pediu em namoro, no mesmo dia eu comecei a namorar, na semana seguinte terminou. Então, tipo assim, comecei a projetar o que eu não tinha vivido nisso. uhum, Então, o que que era aceito, né? Igual você falou, acaba sendo clandestino. é, Você vê festa LGBTs no período da noite, da madrugada, entendeu? E é algo extremamente perigoso, entendeu? Você raramente, na verdade, eu acho que eu quase nunca vi um casal homossexual de mão dada na rua de manhã. uhum, Mas à noite é mais tranquilo, porque aham, o índice de defesa é maior. É como se a gente se sentisse mais seguro. E eu lembro que nesse primeiro encontro eu sofri o primeiro ataque homofóbico. Porque eu tava com a pessoa, o menino, na Praça da Liberdade, que é um lugar onde que, hoje em dia eu não sei como é, né? Mas era um lugar onde que era muito aberto a isso, a vários tipos de grupo, entendeu? uhum. Homossexual, geralmente da periferia, então era muito aberto a Era um isso. ambiente social que já tinha uma cultura, que tem uma cultura que respeita a diversidade. As pessoas podem ir Sim, lá, sentar, namorar, trocar uma ideia e não ser hostilizado. sim. Sim. Mas aí tem a É um diferença. ambiente culturalmente diverso, ele Num respeita. período à Da noite, noite. É tem essa a um grande horário, questão, tem um tem uma horário. segregação, tem uma Exatamente. segregação. É Então, uma segregação, né? Os homossexuais vivem numa segregação. Desmond Tutu fala isso, né? É uma sim, segregação tão violenta quanto a segregação racial. sim, exatamente. É. E acaba que quando eu tive esse relacionamento e tudo mais, aí eu comecei a beber. Ok. Aí quando foi, eu não vou lembrar mais ou menos, eu sei que foi no meu aniversário, 19, 20, eu já tinha experimentado a maconha. Até aí eu não tinha causado um vício. Só que aí eu ganhei de aniversário um kit chama Kit Liba, Kit Liberdade, que tinha dinheiro, um pino de cocaína, maconha. E foi naquele dia que eu experimentei pela primeira vez a cocaína. E depois daquele dia foi quando a minha vida começou a recair. E eu era uma pessoa muito introvertida, vamos dizer assim, BV até os 18 anos. Então eu me considerava uma pessoa que ninguém gostaria de conhecer, se relacionar, gostaria de flertar. Mas quando eu comecei a sair, eu percebia que as pessoas olhavam, os olhos voltavam pra mim. Só que do mesmo jeito que existem pessoas que querem te ajudar a se descobrir, É, existem pessoas que querem fazer o completo contrário, exatamente. usar do seu corpo e tudo mais. Então aí eu comecei a ver a maldade. E aí eu percebi que de novo meu sonho tinha desmoronado. Então eu também tinha que, como se eu tivesse que, como é que chama? Tem um animal que, a se adaptar ao novo ambiente que eu acabei de descobrir depois de sair de um ambiente extremamente tóxico, entrando em outro. Por exemplo, você sai de um ambiente reprimido, religioso, familiar, e cai num ambiente em que
todas essas pessoas que vivem reprimidas, né, que vivem nesse ambiente, acharam um lugar de soltar, Sim, né, as suas tensões, né? E nesse sim, ambiente, um ambiente clandestino, um ambiente assim, às margens da sociedade, é onde está rolando de tudo, né? Que é exatamente. muito tóxico também, né? Que vai para um outro extremo, né? Tipo, sai de um extremo, vai para o outro extremo. E esse lugar de equilíbrio que nunca chega, né, velho? É, e acaba gerando um desequilíbrio tão grande, porque se você for olhar na sociedade heterossexual, a gente tem, por exemplo, gordofobia, vários tipos de preconceito. Então, até dentro da comunidade LGBT, infelizmente, tem. Tem, com certeza. Então, acaba sendo tão autodestrutivo que de tanto ser atacado, a comunidade começa a se atacar e atacar pra fora. Aham. Então, o que que eu criei de filosofia pra mim? Por exemplo, meus pais hoje em dia eles aceitam. Só que eu precisei ensinar. Como que eu vou cobrar de alguém que foi ensinado a vida inteira de que algo é errado Aham. e falar isso daqui é certo e você tem que aceitar agora? Eu tenho que mostrar, eu tenho como se eu tivesse que ir liberando provas, entendeu? Certo. Então meus pais pensavam que eu ia chegar em casa com não sei, vários caras, aquela coisa toda. Não, tive que mostrar que é desse jeito que funciona. Eu ainda sou o filho deles, eu ainda sou o menino que respeita, ainda sou o Sim. menino que é desse Não é jeito, porque você é gay entendeu? que você é doido, né? Tipo assim, que você é descontrolado, Exatamente. promíscuo. Exatamente. Só que chegou um tempo da minha vida que eu acabei me tornando também. Você descontrolou. E eu descontrolei, que foi principalmente no período da droga, Uhum, com entendeu? certeza. Que aí começou a aflorar e eu entendi que aí não ia ser feliz mesmo. E aí veio a segunda onda do autoextermínio. Porque a droga também é autoextermínio. Eu lembro que uma Ela pessoa virou é pra isso, mim é. e falou: Você não tem coragem de se matar, então você usa isso pra uma hora isso Exato, acontecer. exato. E eu lembro que tem até uma série muito boa, inclusive, sobre dependência química, que chama Eufória. Que é sobre uma menina que sai da reabilitação e ela não tem intenção nenhuma de ficar sóbria. Entendeu? E retrata muito claramente como é o mundo das drogas, a adolescência, como que é mesmo. E eu lembro de me assimilar muito a ela, sabe? Eu lembro que eu ia num lugar, ia no outro, aí sumia, trocava de grupos sempre, porque eu não me encaixava. Aí eu voltava, nossa, Kenny, você sumiu, achei que você tinha morrido, literalmente. Porque todas as vezes que as pessoas me viam, eu sempre tava muito alterado. E eu lembro de diversas vezes que eu queria chegar no limite. Eu botava na minha cabeça que eu queria ter uma overdose e morrer. Porque eu não tinha coragem de fazer. Entendeu? Então, esse era o meu E a objetivo. causa da morte sempre foi: eu sou homossexual, eu não sou aceito, eu não sou. Então, tipo assim, sempre esse era o mote, é o mesmo do passado, Sim, mas agora no período da droga, ele vem agora que você realmente está conseguindo se autoexterminar gradativamente. exatamente. E de um modo prazeroso. Porque É, a droga, não adianta eu vir falar que, ó, não, oh, é ruim de que é usar. Não, a ruim, droga é boa pra droga, caramba. filho, dá prazer. Agora, os efeitos dela, os danos que ela causa, esse é o problema. Eu lembro que a minha vida, eu costumava dizer que ela era cinza. Nada fazia sentido. Nada fazia sentido. Era tudo sempre, tudo muito triste. E eu sempre com perguntas na minha cabeça do porquê que eu não conseguia ser feliz se tava todo mundo sempre sorrindo, se tava todo mundo sempre tendo momentos felizes, Uhum, sabe? sim. Então, tipo assim, eu, eu tive uma falsa aceitação da homossexualidade, entendeu? Eu cheguei no mundo LGBT e tive uma falsa sensação, mas sempre com aquilo dentro de mim. Eu tô vivendo aqui, mas eu vou pro inferno. Eu ainda vou pro inferno. Na Eu... verdade, eu estou com a comunidade que vai pro inferno agora, né? Tipo assim. Exatamente. Vamos todo mundo de Na tobogã. verdade, aqui nós já estamos no pedacinho do inferno aqui na droga, na promiscuidade. Nós já estamos entregando já os pontos, já que a gente não Sim, tem lugar ao sim. sol, né? A gente não tem lugar, né, na espiritualidade, Deus não vai aceitar a gente, a religião não aceita, a família não aceita. Nós já estamos aqui já. E daqui pro inferno
Você Sim, não foi, mas muitos foram. sim. Né? Tipo assim, no sentido de suicídio, né? Não de ir pro inferno. E eu acho que, tipo assim, eu cheguei nesse ponto do autoextermínio em relação às drogas, que gerou a dependência química, foi por duas situações. Uma foi sexual, né? De um cara hétero, inclusive, que eu gostava dele e ele se achou no direito de que eu tinha que ter relação sexual com ele. Eu neguei, aquilo virou um rebuliço, entendeu? Ele tentou de todas as formas, só que eu consegui sair da situação. Só que depois disso já surgiu o boato como se ele tivesse me estuprado. Entendeu? Então aí já virou um rebuliço maior que eu tinha sofrido um abuso. Tive que ir na casa dele explicar pra família dele que não o que realmente tinha que acontecido. E nisso, a família dele falando, não, mas você é gay, porque que, tipo, como se o fato da minha sexualidade eu tivesse que ter uma relação sexual com ele, porque eu sou gay, entendeu? Então eu sou promíscuo, é isso, para isso que eu sirvo, entendeu? Sendo que o que eu sentia por ele era um afeto. Então aí eu perdi a segurança sexual. E aí, depois de um tempo, eu perdi a segurança física, que foi quando eu apanhei de um cara. Porque que aconteceu? Eu trabalhava numa hamburgueria, e eu sempre voltava com a minha gerente de moto, que ela morava perto lá da minha casa, né? Nisso, nesse dia ela tava de folga e ela falou: Não, dorme na casa da menina da cozinha, que era amiga nossa e tudo mais, com filho, morava numa favela. Eu não vi nenhum tipo de. Que poderia acontecer alguma coisa. Fui pra lá, dormi na casa dela. O esposo, vamos dizer assim, que eles estavam em processo de separação. Ele foi, passou e perguntou quem eu era pra ela. Ela falou, não, é meu amigo gay, não sei o que, não sei o que e tudo mais, né? Beleza, ela é uma mulher bem mais velha. Quando foi no outro dia, era a minha folga. Ela falou assim, Kenneth, pode continuar dormindo, entendeu? Porque Belo Horizonte, Nova Contagem é um trajeto enorme. Pode continuar dormindo, descansando, vou ir trabalhar, qualquer coisa me liga. Eu lembro de só acordar e sentir meu rosto quente. E aí eu fui entender que ele tava me batendo. E ele só socava meu rosto, só Tá meu rosto, zoando. só meu rosto, só meu rosto. Você acordou tomando soco na cara. Só na cara. E ele Por falando. nada, por nada. E ele só falava assim: Você tava pegando minha mulher, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu só conseguia dizer: Eu sou gay, eu consigo provar pra você. Olha meu celular, eu consigo provar. E ele continuando, eu sentindo meu rosto quente. Eu pensei que eu iria morrer ali. E aí chegou no ponto que ele virou e falou assim: Pode ir embora. E me deixou sair. Tinha dois caras na porta, amigo dele. E dava pra ver que os caras estavam reprovando a situação. Entendeu? E eles estavam passando por um processo de separação. Depois a gente acha, acredita que foi por conta disso, pra se mostrar o machão e tudo mais. Só que o pior foi na rua. Que eu queria ajuda, eu não sabia. Eu tava num lugar onde eu não conhecia. E eu pedi ajuda e as pessoas me perguntavam. E eu explicava o que tinha acontecido. E umas riam pelo fato de eu estar na casa de um cara. De estar na casa de um cara casado, entendeu? E outros pelo fato de eu ser gay. E eu fiquei tipo, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Eu lembro que esse olho de Cairo, ele não abria e eu senti o sangue escorrendo. E aí eu cheguei numa mercearia. E aí eu pedindo ajuda. E a moça reclamando que eu tava sujando o chão dela de sangue. Entendeu? E aí, com muito esforço, consegui ligar. Ele passou com arma do lado, assim, uma multidão em volta. Ele passou com arma. Chegou a ambulância. Aí eu não me lembro de mais nada. Depois disso, eu já tava no hospital. Minha mãe chegou. Eu tenho foto até hoje, do jeito que eu fiquei. Com ele todo inchado, quebrou essa parte de cima do meu nariz. Ponto na sobrancelha. E aquilo foi tão traumático pra mim. Eu lembro da minha mãe chegando e só falando assim: Meu filho, o que que fizeram com você? E acho que esse foi um ponto de virada muito grande para minha mãe também. Acho que foi isso e um filme que eu indiquei para ela que chama Orações para Bob, que é de um menino LGBT que suicida após não ser aceito pela família evangélica e a mãe tenta entender o porquê. Por que que ela perdeu o filho dela, sendo que o homossexualismo é errado? O que que tinha de errado? E é baseado numa história real que é uma mulher hoje ativista
que atua na parada LGBT acho que dos Estados Unidos mesmo. Um filme muito Orações top. para Bob. Orações para Bob. É extremamente impactante. Mas quando minha mãe me viu no hospital, voltando ao assunto, quando minha mãe me viu no hospital e ela falou: Meu filho, o que que fizeram com você? Eu fui pra casa, meu olho inchado, a parte branca do meu olho toda vermelha de sangue, sabe? Até hoje essa parte assim é mais escura. E aí eu perdi a a segurança física. Então tinha aí da segurança sexual, a segurança física, todo esse questionamento dentro de mim. E naquele dia, aí aconteceu mais um fato que foi, eu fui no casamento desse menino que eu gostava, né? E aquilo foi traumático pra mim, porque pra mim aquilo ia ser seguir a vida, mas aquilo foi o que me afundou. E ali eu decidi que eu ia morrer de uma overdose, entendeu? Então eu comecei a aumentar o nível de droga, aí começou a dependência mesmo. E aí eu comecei a perder emprego. Aí até tentei fazer um técnico de enfermagem, né? Que hoje em dia tô fazendo a enfermagem, né? A faculdade. Parei por conta da droga, mas ali eu desisti. Ali eu desisti completamente. Ali eu aceitei que eu não nasci pra dar certo, entendeu? E aí eu comecei a afundar nas drogas, trazendo sofrimento. Só que aí chegou num ponto Você fumou que. crack também? Não, não cheguei no crack. Foi só E aí cocaína, né? o crack foi por muito pouco. O que que aconteceu? Eu comecei a vender minhas coisas. E eu tinha na minha cabeça que se fosse pra mim destruir, eu ia me destruir. Eu ia acabar Uhum, comigo. uhum. Então, se eu chegasse ao ponto de vender alguma coisa da minha mãe, causar um sofrimento desse tipo pra minha mãe, ia ser imperdoável pra mim. Aí eu parei em frente à casa da minha tia, olhei pro espaço, sabe, sem saber o que eu ia fazer, sabe? Sem saber. E aí uma mulher passou, minha família já tinha falado sobre internação, uma mulher passou e falou assim, o que que tá acontecendo com você? Aí eu expliquei, aí ela falou assim, beleza, antes de você tomar essa decisão, se quiser você vai lá pra casa, mora comigo. Mas vamos usar uma última vez? E aí, Kaká, ela foi na biqueira, quando ela voltou com crack. E aí eu tive um sentimento tão forte de que não, o caminho era o outro caminho, porque eu vi que eu tinha dois caminhos, que era a internação ou continuar e morrer. E aí eu escolhi me internar, entendeu? E aí gerou toda a família toda se comoveu pra tentar achar um local. E aí eu fui acolhido numa clínica, né, numa comunidade pela primeira vez, né, antes do Ele Clama. E nessa comunidade foi quando eu entendi que o que desde o início, quando falaram que tinha um varão na barriga da minha mãe e tudo mais, toda aquela promessa que veio da família tinha fundamento. E que Deus me amava naquele momento. Eu entendi que tinha um sentido. Porque eu tava num culto nessa comunidade, né? E aí o pastor falou que ele, quando ele queria algum tipo de resposta, ele abria a Bíblia. Eu lembrei que minha avó fazia. O meu primeiro luto, entendeu? A primeira fase quando, que eu considero quando eu comecei a entrar na depressão. E aí eu fui e fiz, que é Isaías 41. E eu nunca vou esquecer. E eu sou uma pessoa muito esquecida com tudo, mas Isaías 41, porque fala lá: Eu te rejeitei, eu te escolhi e eu te levantarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso nunca vai sair da minha cabeça, sabe? Até hoje eu tenho questões comigo, né? Porque é uma vida inteira sendo crucificado. Então ainda tenho questões comigo para me libertar disso. Mas eu tenho por mim que Deus me ama e por isso eu tento, entendeu? Eu decidi tentar. Só que aí na comunidade acabou que me levaram no CAP, saí dopado, aí fui pra uma outra comunidade que entrava muita droga. E nisso minha mãe tentando me colocar no Ele Clama. Só que tava no período de mudança do Tupã, né? Aham. E aí quando conseguiu, eu fui pra lá, só que eu já fui com uma coisa na cabeça pensando assim, uma comunidade terapêutica deve ser tipo um sistema prisional. Tem uma hierarquia, eu tenho que servir essa hierarquia, tenho que ser útil. E tem muito aquele medo, né?
daquela questão, daquele estigma de que gay quando vai pra cadeia acaba virando a Aham, mulher dos caras, sei. aquela coisa, sabe? É um medo mesmo, né? Só que aí eu fui entendendo que não era assim, né? Eu fui conhecendo pessoas e eu comecei a ver é uma frase até, acho que é sociológica, né, filosófica que fala, né, que o ser humano ele nasce bom, mas a sociedade corrompe. Eu comecei a acreditar em parte nisso porque eu via que uma pessoa que ali ó, usou droga, fez isso, fez aquilo, teve um caminho para chegar até aquilo, Sim, teve com oportunidades. certeza. Eu, graças a Deus, eu estudei, fui até o final, eu sempre fui uma pessoa estudiosa, mas teve gente que não teve essa oportunidade, entende? Como também no meio LGBT. Quantas trans não conseguem emprego, não conseguem emprego. O que que ela, qual outra alternativa que tem? A prostituição. É, Entendeu? Hoje em dia eu vejo que tá abrindo muito um leque pra isso, né? Eu vejo muito em relação, por exemplo, à política agora, né? A Erika Hilton, né? Que é uma mulher trans que tá lá dando voz, entendeu? Então tá surgindo figuras que já tinham, mas eram ofuscadas, isso. né? Igual eu esqueço o nome dele, o pai da computação. Inteligentíssimo, inteligentíssimo. Alan. Eu esqueci o nome dele. Alan, O Alan. É. Então, que é gay também. que é gay, E que é uma entendeu? pessoa na sociedade que nobre, né? Tipo assim, que conseguiu fazer feitos importantes, foi relevante Sim, na sua vida, né? extremamente relevante, Aham, entendeu? sim. Porque quando. É importante você olhar e falar assim, cara, então eu posso ser relevante também, eu posso ser uma pessoa que contribua com a sociedade, contribua com a vida, né? E isso tem referências, né? Sim, quando você se tem. Quando você tem referência de alguém que é da sua sexualidade, sabe? Que fez um feito tão grande, tão bonito, né? Quando você vê isso, cara, você percebe que você também pode ser algo na vida além Uhum. do que a sociedade te impõe a ser, Sim, entendeu? sim. Além do que a sociedade fala que o homossexual é, que o homossexual vai se tornar, e que, igual, por exemplo, em relação à família, a como é a constituição de uma família, Uhum. né? Que é um pai, uma mãe, não sei o quê. Não. É amor, é paternalismo, enfim. Ô, Até Kennedy, uma travada eu aqui. lembro, eu me lembro assim, a minha lembrança, a minha memória com você, ela começou num um evento, né? Que você Sim, estava indo embora dele, clama, né? Aquele. Eu praticamente te conheci naquele momento, né? Foi aquele momento sim, que eu te conheci pela primeira vez, que eu te vi. Eu acho que eu parei para te escutar mesmo, para saber. Tava o seu pai e sua mãe, se eu não me engano. sim. E você tava indo embora. Você tinha. Cara, você falou assim: ah, não vou ficar. Você tava chateado com alguma coisa. Tinha ocorrido um acontecido que eu decidi que eu iria desistir, né? Porque é muito difícil permanecer É difícil. quando você é dependente químico, né? É muito difícil você ficar sem a droga. Então, quando você tá numa comunidade, você bota qualquer desculpa pra ir embora, É, sabe? Então, o que que acontece? Eu tava querendo ir embora e eu lembro que eu te conheci, você tava comendo frango. é. Isso eu lembro. E você resolveu me escutar e você me pediu uma coisa que era pra ter sido ao contrário. Que você pediu pra mim dar uma chance pra Uhum. comunidade, pra tudo. E Pra gente te aquilo, ajudar, né? exatamente, então aquilo foi um significado muito grande, porque, cara, se eu não tô querendo lutar pela minha vida, como alguém que acabou de me conhecer tá querendo? Uhum. Então eu comecei a dar uma chance pra isso tudo, né? E naquele dia o que eu pensei foi, poxa, esse jovem, ele é gay, ele é dependente químico. A sua mãe tinha me relatado que você tinha tentado suicídio, você tinha cortado seu braço, você tinha passado por tanta coisa e você estava indo embora dali para a morte, né? Eu praticamente você estava tipo assim desistindo, né? Você tinha tentado algumas vezes, não tinha conseguido e talvez ali seria a última tentativa sua, seu último suspiro ali para ir Foi. embora, né?
E eu falei, cara, dá essa oportunidade pra gente, a gente vai se esforçar um pouco mais, talvez, pra poder te entender, pra poder te ajudar, né? Tipo assim, dá essa oportunidade pra gente, né? E graças a Deus que você deu, né? Graças a Deus que você deu essa Sim, oportunidade pra gente. quase 2 anos aí na comunidade, né? Aí, ó, fazendo enfermagem, faculdade de Você enfermagem, cumpriu o seu programa, foi pra reintegração, começou a fazer vários trabalhos, né? como design no Como design, a gente foi início. tentando, né? O que que você gostava de fazer, né? Você ainda tinha ainda um processo que você estava finalizando seu tratamento e você tinha um emprego ainda, né? Mas era um Sim, lugar que acaba que o ambiente era muito tóxico e você tinha risco de recaída naquele emprego, então a gente começou a pensar, vamos tentar outra coisa, né? E você foi pro design e até o momento em que acontece uma coisa muito legal, né? Que você reconecta um sonho antigo que você tinha, que é ser enfermeiro, e você ganha uma bolsa integral para estudar enfermagem, né? E sim, começa uma fase muito legal, né, Kennedy? Uma fase muito sim, legal mesmo, que você começa a encarnar mesmo e você já começa a cuidar de pessoas de verdade mesmo, tem cuidado de pessoas de uma forma estudando a enfermagem e já com uma habilidade incrível. A gente já olha para você como enfermeiro, já para você, para a gente ser o nosso enfermeiro, já sabe de tudo e já pergunta tudo para você como você pior que que remédio que é é. esse? Tem que fazer isso aqui. Então, tipo assim, e agora você realmente está mergulhado nisso, empenhado em terminar a sua faculdade Sim, para seguir o seu sonho, sua vida, para ser relevante na sociedade, para escrever sua história, né, Kennedy? E, 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 e uma coisa que a gente também, nós dois e a comunidade, a gente sentou e a gente conversou quando eu tive a alegria de poder te falar, né, que, que aí nós te aceitamos, né, tipo assim, que de verdade mesmo, né, tipo assim, você não tinha que sim, virar um hétero e casar com uma mulher para fazer parte da nossa igreja, para fazer parte da nossa comunidade. Você é gay, ok, você não. É, é uma condição que é o que você é. E que Deus te ama. Que Deus te ama e que Deus exatamente. ele tem um projeto para sua vida. Sabe? É muito. Assim, as pessoas precisavam. Elas precisam mergulhar um pouco mais nesse universo para elas poderem assim entender a dor, entender como é importante ser aceito, né? Como é importante é, 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 a gente olhar e falar assim, no final da minha história, eu vou estar com Jesus. Né? Eu não vou para o inferno. Eu quero ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa caridosa. Eu quero amar as pessoas. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero, é, 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 sabe, tipo assim, toda essa inclusão É meio na que sair vida. da ignorância, né, Kaká? Porque, tipo assim, é igual eu tava falando até do exemplo da minha mãe, do meu pai. Quando eles começaram a conhecer e a entender que começaram a aceitar. Porque o ser humano é assim, ele tem medo do desconhecido. Exato. Vamos voltar a falar do assunto da AIDS, por exemplo. Algo totalmente novo, onde a incidência eu acho que era muito maior em homossexuais. Aham. Então foi estigmatizado que aquilo era fruto do Uma homossexualismo. maldição, eles falam. É. Exatamente. Então a ignorância, ela acaba cegando e gerando esse tipo de preconceito. Entendeu? Que aumenta o estigma, que aumenta a segregação, que aumenta tudo. Exatamente. E tipo assim, E eu. fora aqui no Brasil também, aí tem várias questões. É o país que mais mata homossexuais do mundo, né? Que você contou o episódio, você foi espancado, né? Não teve assistência. Tipo assim, no Brasil, né, é uma violência absurda com homossexuais. Eles são agredidos. Tem um jovem, uma pessoa do nosso grupo, né, que mora no interior de Minas Gerais, semana retrasada, o filho dele foi assassinado porque ele era homossexual na cidade, uma pessoa passou e matou ele por nada, por nada. Então, tipo assim, é coisa de louco, entendeu? Simplesmente por ser homossexual. Tipo assim, a pessoa não aceita aquilo ali e ainda faz em nome de Deus ainda. É, Ainda faz em nome de em Deus nome da ainda. família tradicional brasileira. Em nome da É família sempre, tradicional. é sempre essa mesma frase, a família tradicional brasileira. Ô Kennedy, pra gente poder finalizar, assim, já conseguimos já pegar uma boa parte da sua história, contar.
E o que que você sonha agora? O Kennedy de hoje? O que que você sonha pro seu futuro? O que que você pensa? Onde você se vê? Você já não se via, né? Quando você tentava, você não se via no mundo, né? Na sociedade, né? Hoje, aonde você se vê? Aonde você quer chegar? Então, eu acho que, tipo assim, com todas essas frustrações e tudo mais, eu acho que, primeiramente, eu quero um amadurecimento emocional, é uma das minhas metas. Profissionalmente, eu quero ser um ótimo enfermeiro, eu quero me especializar na área, quero ajudar Ah, na só área. lembrar, né? Vamos dar aos méritos. A Uninter que te deu essa bolsa, né? A Unicesuma, Ivan Salles, Ivan Salles, é a Unicesumar, exatamente. sim. A Uninter eu faço Uninter, eu sei Unicesumar. Então, muito obrigado, inclusive. Então, eu pretendo ser um bom enfermeiro, fazer uma especialização na área. Quero atuar também, talvez, na dependência química, que eu acho que faz uma parte grande da minha história, né? Foi algo que mudou, foi um divisor de Sim, água. sim, sim. Eu costumo dizer que o que eu penso pra mim é o seguinte: eu não me arrependo de tudo que eu passei. Não queria ter passado, claro, mas não me arrependo porque me trouxe exatamente onde eu tô agora. Então a minha prospecção de futuro, eu penso em futuro agora. Antes eu pensava em sobreviver, agora eu penso em futuro. Eu Uhum. penso em ter uma carreira sólida, eu penso em ter um lar pra chegar em casa com um parceiro ali comigo, talvez adotar uma criança, não sei, entende? Mas o que eu penso pra mim agora é tentar a Tem cada uma vez vida. mais ser um ser humano melhor e ser feliz. Que eu acho que é isso que importa, é a gente ser feliz, sabe? Algo que eu nunca pensei que eu seria na minha vida, hoje eu tenho a prospecção e eu tenho a vontade, sabe? Então, eu acho que é isso. E hoje você sente que Deus te ama. Eu sinto que Deus me ama. Eu sinto que tem muitas coisas que eu não compreendo ainda, entende? Que eu sei que eu preciso de muitas respostas ainda, mas uma coisa que eu entendo é que Deus me ama porque, cara, ele me salvou muitas vezes e a palavra que ele me deu é bem clara, de toda a minha vida. É uma palavra que significa a minha vida toda, Legal. entendeu? Então, ressignificando todos os dias que eu ainda preciso, tem coisas que eu tenho que ressignificar, mas é focado nessa palavra e nesse amor, entende? Amém. Kennedy, obrigado. Obrigado Poxa, a foi vocês. muito bom. Assim, sua história, além dela ser uma história muito forte, né? Você conseguiu significar todas as fases e conseguiu entender, mapeá-las muito bem. Então, também escutar a sua história também é ter uma aula sobre superação, principalmente, né, para o adolescente que está em crise da sua sexualidade, né, como ele precisa dialogar, conversar e como existem pessoas já conseguindo resolver isso. Eu acho que é muito importante resolver isso. E, Sim, e, 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 e parabéns por tudo. Nós estamos junto com você. Muito feliz por todos os seus avanços, todas as suas conquistas, que serão muitas. Você vai ser muito relevante nesse mundo. Você vai ser uma pessoa que vai trazer muita luz, muito amor, como você tem amado muitas pessoas hoje. Cuidado com muitos zelo das pessoas que Deus te confiou. amém. E que Deus continue te abençoando muito, viu? Nós te amamos E demais. é isso. E a todo mundo que passa por essa situação diariamente, a todos os LGBTs, dependentes químicos, ou a junção, né, como foi o meu caso, né? Só, só espera em Deus, espera e não desista. Por favor, não Não desista. desista. É só isso que Não eu tenho a dizer. desista. Não, só não desista. Nos dê uma oportunidade, né, Por Ken? favor. Pessoal, tô finalizando aqui mais um Conhecendo Histórias com o Kennedy. Hoje foi sensacional, maravilhoso, uma reflexão incrível. Eu acho que a gente que se propõe a ser cristão, a, a pensar num Deus que é amor, sabe? Você não vê amor na história do Kennedy, tem algum problema. Porque Deus tem amado ele e tem resgatado o Kennedy e eu tenho visto grandes transformações na vida dele e muito feliz pelos avanços que ele tem tido na vida dele.
quero despedir de vocês. Hoje eu tô aqui da camisa da França, nós estamos quase começando as Olimpíadas, né? Vou torcer logo pro Brasil, mas minha segunda nação vai ser a França, que nós temos um brasileiro lá, nosso irmão Nandes, que está lá fazendo parte da comissão técnica ali com o Rudy Gobert na França. Então hoje eu vim aqui em homenagem a ele aqui, com a camisa da França. Um beijo, pessoal. Kennedy, um beijo. Um beijo, Show até de mais, bola. gente. Valeu, galera. Bom demais.